tá? Para nós podermos rodar direito o FoneGap, a gente tem que entender o mínimo do JavaScript, tá? Então algumas coisinhas eu vou passar para vocês. É lógico que programação não é uma coisa que seja simples, tá? De passando assim, que seja rápido, mas eu vou tentar passar de uma maneira que vocês possam aprender que seja o mais fácil e o mais sucinto, para que não cause grandes traumas, tá? Outra coisa, no FoneGap, o intuito dele é nós criarmos nossas aplicações sem programar. Então, o intuito principal é fazer as criações sem ter o ambiente de programação. Então, é assim, quando você vai criar alguma... o que vocês têm que entender? Ele vai ter bem menos recursos do que quando você programa um aplicativo. Então, na semana passada, que vocês queriam criar, como surgir coisas, muitas coisas bacanas, inclusive, tá? Mas, né, nós temos que ter noção, vocês têm que ter assim, uma noção que algumas aplicações, né, ou algumas coisas que vocês tenham o intuito de fazer, vocês têm que reduzir um pouco ali chegar para lá que dá para fazer qualquer coisa, né? Porque não dá, por exemplo, tem muitas coisas que precisam precisa muito mais desse ambiente, né? Precisa muito mais do ambiente de programação. Então, nesses pontos, né, o FoneGap ele vai deixar um pouco. Tem tanta propriedade assim, tá? Bom que vocês têm que tomar cuidado, principalmente na hora de customizar a sua aplicação. Bom, hoje nós, se vocês pegarem o livro de vocês e abrirem na página 26, ele vai falar sobre o ambiente de desenvolvimento do FoneGap. E aí ele vai mostrar o passo a passo da instalação do Node.js. Eu vou instalar o Node.js e aí vai chegar um momento que a gente vai ter um certo problema. Por quê? Porque o Node.js, assim que você termina de instalar, ele vai precisar da internet, tá? E aí, como hoje a internet parece que não quer trabalhar com a gente, né? Parece que ela está meio brava, tá? Vai demorar um pouco. Mas aí nós vamos fazendo outras coisas. Primeiro de tudo, o que vocês têm que entender? O que vocês têm que entender é que a instalação ela é feita pelo CLI, quer dizer, uma Command Line Interface, que é por linhas de comando. Tá? Primeiro nós vamos instalar o Node.js, depois vem as linhas, né, dos comandos que nós vamos criar, e depois a gente vai instalar o FoneGap Desktop. Tá? O FoneGap Desktop, que é a nossa última opção de instalação aí, a gente tem que, quando vai fazer essa instalação, ele já tem que estar com todo o banco de dados preparado, onde vai ficar ali, onde vão ficar ali as instalações, tá? O que eu quero que vocês tenham em mente? Então, primeiro, o uso do FoneGap. O FoneGap ele só vai rodar em computadores, tá? Ele é um software só para Windows, apesar dele ser dele fazer criações multiplataformas, ele é só para Windows, tá? E uma coisa que acho que eu não lembro se eu falei para vocês na aula passada, é da onde surgiu o FoneGap, né? O FoneGap, pessoal, ele não era da Adobe. O FoneGap
ele é uma criação, ah, ele é uma criação de uma empresa chamada Nitobi, tá? Então essa empresa cria o PhoneGap. O intuito da Nitobi, quando cria o PhoneGap, é facilitar a programação. Então, perdão, facilitar o desenvolvimento, tirando a programação. Então, a intenção era, a principal, primordial, era essa. Depois, o que foi acontecendo, né? A Adobe, ela viu um bom espaço naquilo, né? Lógico que então, ela viu que era um produto bacana, um produto que bom para se desenvolver. E aí, o que ela fez? Ela buscou atualizar esse produto. Ela adquire, né? Esse produto, ela vai adquire ali o PhoneGap e começa a trabalhar na evolução dele. Só que acontecia, o PhoneGap, ele usava o Apache, tá? Como servidor de banco de dados. E aí, eles são open source. A Adobe, ela não encontrou um meio de poder cobrar por isso, poder cobrar o uso. Igual a Adobe, ela vive de licenças. Ela vive de venda de licenças. Por exemplo, Photoshop, Illustrator, tá? O pacote Adobe é um pacote caríssimo de uso, né? A Adobe é uma empresa especializada em edição de imagens, em criação de vídeos, no conceito de web. E aí ela tinha que criar uma maneira de continuar usando o Apache, mas por questões contratuais ela não podia usar esse nome. Então ela começa a usar o Cordova, que é onde nós vamos armazenar as coisas, e a estrutura é bem igual ao do Apache. Então, o que o Cordova vai te trazer? O Cordova ele vai trazer para nós a parte de comunidade, de fóruns, essas coisas assim, né? A extensão do código-fonte, tá? Alguns plugins prontos, tem muita coisa pronta que a gente, plugins e APIs são coisas que a gente já pega pronto e vai fazer a interface com a plataforma. O PhoneGap, nós temos algumas opções, que ele vai fazer o build, ele vai compilar a nossa criação, e aí a tentativa do uso do PhoneGap Desktop. Por que a tentativa? Na última vez que eu tentei utilizar o PhoneGap, ele estava dando uns erros de tentar achar o banco de dados. Então ele tentava acessar o banco de dados, ele dava uns erros, tá? Então a gente vai ter que verificar como vai fazer isso. Se nós não conseguimos acessar o banco de dados, nós vamos ter que fazer a criação, igual fizemos na outra turma, dentro do Muse, tá? E aí, do Muse, você vai pelo site, né, lá do PhoneGap, e você vai e faz a compilação. Tá? Então, a gente usaria ali o Muse para criar o que a gente quisesse, né? E o PhoneGap para compilar. Se nós quisermos fazer algo que seja mais ainda interessante, tem como criar coisas mais interessantes ainda. Dentro tem uma outra aplicação da Adobe, tá? Que também ela é para criação de pequenas aplicações, é o Adobe XD. E aí com o XD a gente consegue criar coisas mais legais ainda, tá? É lógico, gente, igual eu falei para vocês. O que nós vamos fazer de criação, né? São coisas que são mais simples. Por exemplo, vamos supor que para divulgação, né? Que hoje é o top de muito. Por exemplo, pegou ali essas redes que você pode
por exemplo, uma rede de divulgação ali, você vai trabalhar bastante com imagens, essas coisas assim, o XD vai trabalhar bem para você, por exemplo, tá? Bom, então hoje o intuito é tentar configurar, ver se a internet deixa nós configurarmos esse ambiente, tá? Então, primeiro de tudo, a gente vai pegar ali, procurar o ambiente de desenvolvimento, né? Quem tiver com o livro na mão ali, eu estou na página 26, tá? Então a gente vai entrar, você entra no site aqui, ó, é o node.js.org. É... Então, você vai ter a versão, você vai em node.js.org, você vai entrar em downloads, ele vai abrir esta página, tá? Você tem a opção do instalador para o Windows, né, para o macOS e para o Source. Source é para Linux, tá? Quem quiser, é um tipo de... O Node, ele roda dentro do Linux. Primeiro de tudo, o que o Node é? O Node, ele é um interpretador, tá? Ele é um motor que vai ajudar a executar as aplicações em JavaScript, por exemplo. Tá? Então, essa é a função do Node.js, tá? Então, você escolhe, nosso é o Windows, né? Você escolhe se você... Ele vai... Se você só clicar, ele já vai baixar, mas ele tem a opção de você escolher o executável também. Ele vai verificar qual é o seu sistema, no meu caso aqui, por exemplo, Windows 10, 64 bits, ele vai fazer essa verificação e vai começar a baixar, tá? Muito tranquilo. Se ele terminar ali, a instalação é muito simples, é next, 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 tá? Vamos ver se a gente consegue. Ela está verificando e a gente já vai começar a execução. Ele vai baixando aqui, é só você clicar em cima. E aí, assim que ele termina o download, ele já vai começar lá. Ele vai perguntar se você quer executar. Lembrando que algumas rotinas ele só faz se você for o administrador do sistema, então tem que tomar cuidado com o usuário seu. E começa essa tela, tela de apresentação. Você dá um next, né? Aceita os termos. Next para continuar. Aqui é onde ele vai ser instalado, não precisa mudar, ele deixa no arquivo de programas mesmo. Next. As APIs, não precisa alterar nenhuma. Aí aqui, ó, é se você quiser que ele instale automaticamente todos os recursos que você precisa, todas as ferramentas. Aí ele vai procurar aqui no GitHub. GitHub é um repositório de armazenamento. Ele é open source, ele é base Linux, tá? Então, ele vai procurar aqui no GitHub o lugar onde você vai, onde ele vai baixar os arquivos. Qual que é o problema dele baixar já automaticamente? Pega um dia que a internet não está, né? Ele pode dar problema em pacotes. Então ele vai corromper. Eu vou tentar deixar marcado essa opção, tá? Mas vai demorar bastante. A gente dá um next e aí ele vai começar a instalar o nosso programa. E ele vai começar a carregar o instalador. Bom, pergunta aí se você realmente deseja, dá um sim, né? Ele vai validar a instalação. A primeira parte da instalação, vocês vão ver que é muito rápida e é muito tranquila, tá? Não tem segredo, não. É base Windows mesmo, né? Next, next, next.
Bom, terminou, você clica no Finish, aí ele vai começar a baixar os pacotes. Então, a primeira instalação é muito simples, né? Você dá um Enter para continuar ali, ele vai continuando as nossas instalações, né? Assim, ele vai abrir o PowerShell. Por que que eu preciso instalar isso aí? Né? É, é, Por que eu preciso fazer esse ambiente, tá? Porque os compiladores, todo build, ele é baixado dentro, vai rodar dentro dessa máquina virtual. Porque quando nós formos fazer as nossas criações, que vocês têm que ter em mente? Que nós não vamos rodar a opção de rodar online direto, tá? Então, a gente precisa ter ali um canal onde ele vai fazer o uso, uh, fazer ali, é, onde ele vai armazenar as coisas. E tudo isso aí, tudo que ele está fazendo, por exemplo, está baixando Python, né? Está baixando tudo agora, direto, né? Então, por isso que ele vai demorar um pouco até ter ali de baixar todas as coisas que a gente... Isso aí, né? Talvez não dê tempo de mostrar, mas acabando isso aí, você tem que executar dois comandos, tá? São dois comandos aí na página 31. Um comando é para você menos de PhoneGap, você vai rodar, você pode ter duas opções. Você pode rodar ele dentro do seu MS-DOS, lá, na verdade não é MS-DOS, né? Dentro do CMD, lá do prompt de comando, ou então o próprio Node.js, ele tem esse PowerShell. Ele tem um ambiente do interpretador de comandos dentro dele. Você também pode, é até recomendável fazer a instalação por aí, tá? Depois, você terminou, você vai fazer a mesma coisa com o Cordova. É o mesmo comando, tá? Mas depois com o Cordova. Terminou de fazer isso aí, a gente vai lá no site de novo, lá do PhoneGap, ó, tá aí na página 32. Então a gente tem aqui, ó, phonegap.com. E aí vai ter a opção de instalador. Deixa ele só carregar. Aí, ó. Aí você tem a opção aqui, ó, Get Started. E aí tem aqui, ó, o download. Eu vou deixar para baixar só depois. Você clica aqui. A instalação é bem simples, ó. Você pode olhar, tem o passo a passo, é mais simples do que essa. Eu só vou deixar para instalar quando a gente a, a, quando eu terminar de instalar o banco de dados. Porque senão, o que vai acontecer? Se eu instalar agora, se eu pôr para instalar agora, ele vai ficar caçando e pode dar erro depois, tá? Acabou de instalar, ali na página 38, ele vai mostrar como ele funciona, tá? Você clica no botãozinho de mais e vai fazendo as ações. Aí ele vai compilar para você. Mas vamos deixar só ele terminar aqui, ó, tá? Mas ele é bem simples de instalar, tá? O livro tem um passo a passo, é idêntico a outra instalação, só tem que depois fazer os comandinhos lá. Tá? Então tem tudo isso a se verificar ali na instalação. É muito simples. E o uso também, né? É bem simplesinho, tá? Bom, então, depois que você termina a instalação, ele abre esse ambiente. E aí, ó, o que eu quero que vocês entendam principalmente é esse pedacinho aqui, ó. É, ele é o que vai fazer a conexão no servidor. O que a gente tem que lembrar
é que nós não temos, né, nós não temos um servidor as nossas coisas aí, tá bom? Então, quem vai fazer esse papel de servidor vai ser o próprio Node.js que vai fazer isso para nós. No JavaScript ele já faz bastante aí. Quando você vai desenvolver páginas, ou às vezes você quer desenvolver algum joguinho no Python, você armazena ele lá dentro, tá? Bom, pessoal, então, quando nós formos criar um projeto no PhoneGap, né? Depois, lá na frente, mais na próxima aula a gente vai iniciar primeiro, esse é o comando que você vai colocar. Eu coloquei o meu nome, mas é basicamente assim. Então, o que você vai fazer? Onde esse PhoneGap aí é o comando, PhoneGap create. É o comando que você vai usar. Você está falando que você vai começar a trabalhar com PhoneGap e o create para fazer a criação. Primeiro, é o diretório, é a pasta onde você vai salvar. Recomenda-se você, sempre que você for fazer algo, já fazer dentro do diretório específico, para você não ter problemas. Esse é o pacote, é o tamanho do pacote que vai ficar. E geralmente, quando você vai fazer a criação do pacote, é o domínio ao contrário. Vamos supor que eu fosse armazenar esse arquivo, mesmo programa que eu estou criando. Primeiro, eu ia armazenar no site www.lucas.com. Então, é com ou se fosse .com.br, era br.com.lucas. Tá? E assim por diante. E o primeiro programa é o nome do arquivo. Vou notar que durante alguns cursos, o Cordova e o PhoneGap, eles têm praticamente a mesma sintaxe, tá? Então, eles utilizam ali praticamente a mesma sintaxe de uso. Então, vou notar muito isso. Outra coisa, peraí, não tá abrindo. Tá. E aí no Cordova é a mesma coisa, ó. Só vai mudar a primeira parte do comando, tá? Então, Cordova create, você está fazendo o comando de criação, o diretório, as pastas onde você está salvando, o nome do pacote do primeiro programa. Vocês vão notar que você criou isso aí, você digitou essa instrução, automaticamente ele já vai criar um monte de pastinhas, tá? Ele vai criar um monte de pastas, que é onde ele vai separar as coisas, tá? Então, por exemplo, você deu esse comando lá onde você salvou. Toda vez que eu falar diretório, é a pasta. Então, por exemplo, vamos supor, você entra aqui, ó. Eu vou aqui dentro de documentos, eu crio a primeira pasta. Aqui dentro, ó, ele vai criar um monte de pastinhas já, para mim. Por exemplo, aqui ele ia criar a primeira programa, depois um monte de pastinhas. A pasta www é onde vai ficar todos os códigos fontes, seja ele HTML, CSS, JavaScript. Tá? Então, é a primeira pasta que ele vai criar ali. A segunda é a pasta, são plugins tanto do Cordova quanto do PhoneGap, são plugins do projeto. A pasta plataforma é onde vai ficar o arquivo nativo de cada plataforma que você quer criar. Você vai fazer a sua criação pro Android. Vai criar a pastinha do Android lá. Você vai compilar, você vai fazer o build para o iOS, criar a pastinha para o iOS. Você vai fazer o build para o Windows Phone, que hoje não existe mais. Não está tendo mais. Na verdade, não é que não existe, ele não está tendo atualização. Você vai criar a pastinha para o Windows Phone. Ele vai criar a pasta da hooks, que são scripts, são informações adicionais
para o seu comando de linha. Então, toda a parte de não temos noção de programação, né? Principalmente lá quando eu dou aula de games para os meninos, eu falo muito isso. Nós buscamos scripts prontos. O que quer dizer script pronto? É uma programação pronta. Hoje, né, só fazendo um paralelo com o curso de games, hoje quando você vai fazer um jogo, não tem tanto problema. Por quê? Porque você pegando alguns são os balõezinhos de programação que a gente chama e vai a sua estrutura, tá? Agora, dentro de um ambiente que é dentro de um ambiente desse que nós vamos trabalhar, que é estudar, nós vamos ter que caçar bastante script pronto. E por último, um arquivo XML. Aí ele não é uma pasta, tá? É um arquivo de configuração. Toda vez que você vê um arquivo XML, ele vai ter informações de algo. Uma coisa interessante do XML, teve uma época que ele foi usado muito para criar vírus. Ele mudava a extensão, ele mudava de XML para EML, e esse EML ele era um vírus muito complicado e poderia assim ocasionar muitos erros dentro do seu sistema ali. Bom, vamos ver lá como é que está a instalação. Agora ele está instalando as tools, né, do Visual Studio. Então, essas tools aí, elas são as ferramentas. Para vocês terem uma ideia, eu estava fazendo a mesma configuração, né, numa outra máquina aqui. A rede caiu, eu não vi, né? E aí ele travou agora aqui. Eu não sei se eu devo fechar ou não, né? Tá? Mas aqui da agora são só os pacotes, tá? Deixa eu só ver um negócio aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui, pessoal. Tá. Olha lá, tá terminando as instalações ali já. Vamos ver se ele esperar só. Vamos ver se a gente consegue já instalar tudo. Deixa eu só ver um negócio. Bom, na aula passada, enquanto ele está instalando, vamos fazer uma coisinha. Na aula passada eu pedi para vocês falarem qual tipo de aplicação vocês iam desenvolver, tá? Então aí cada um falou de alguma coisa. Agora eu quero que vocês vão lá rapidinho. Vou dar 5 minutinhos para vocês. E aí o que eu quero? Quero que vocês me falem qual dificuldade você acha que você teria para desenvolver essa aplicação que você pretende criar. Tá? Então, que dificuldade você acha que você vai ter para desenvolver essa aplicação? Pensem lá, pode mandar direto no meu WhatsApp, que é mais fácil, tá, pessoal? Vai lá, podem fazer.
Bom, pessoal, vamos lá, né? Deu bastante tempo. Pessoal, eu preciso muito, assim, quando eu pedir alguma coisa, né? Principalmente quando eu pedir um trabalho, quando eu pedir para vocês responderem alguma coisa, todo mundo faça, porque igual eu falei para vocês lá no início, a única maneira que eu tenho de avaliar vocês, ou de verificar as coisas, é com os exercícios, tá? Então, eu preciso que vocês aí façam as coisas que eu peço ali no dia a dia da aula. Como conforme ali eu vi algumas as respostas, né? Por exemplo, caso de não saber programar. No Phonegap não tem tanto esse problema. Nós, nós vamos usar o Muse, que é para fazer a interface, é bem simples, nós já aprendemos ele. É, nós vamos também utilizar, eu vou tentar trazer para vocês o XG, porque o XG é um software novo, né? Vou tentar trazer um pouquinho para vocês, que o XG ele é mais simples ainda, e você consegue fazer umas criações mais bacanas, tá? É, outra coisa, o, o, o Gabriel falou uma coisa assim também, a dificuldade do hardware, né? É, realmente, hardware para programação, ele é muito complexo. Então, é, é, por quê? Porque ele exige muito da máquina, tá? Eu estava olhando agora, por exemplo, nós temos aqui ainda, depois que terminar esses updates que ele está fazendo ali, ele ainda tem que carregar os dois comandos, o npm install -g phonegap, para depois eu poder instalar o desktop, né? Então, é algo que vai demorar bastante, mas são comandos bem... Então, tudo isso a gente entende, porque eu falei para vocês, o primeiro passo é você pensar em algo bem simples, algo que seja muito simples e que você não tenha que ter um desenvolvimento muito grande. Porque se você precisar fazer algo que seja uma programação muito grande, realmente vai ficar... Ou você já tentar fazer algo gigante, tá? O erro das pessoas, às vezes, é já tentar criar uma aplicação gigante. Pega essa aplicação que você pensou, customiza ela. Por exemplo, você quer fazer um sistema de mensagens, faz para dois, um ponto a ponto primeiro, depois você vai expandindo, tá bom? Então você vai passando, né, fazendo um passo a passo, você consegue ter um aproveitamento muito melhor. Bom, eu vou deixar a tool instalando aqui, né? E aí, hoje tem 4 perguntinhas ali, que são as perguntas do livro, tá? A gente tem bastante tempo. Responda aí para mim, por favor, enquanto vai atualizar o sistema do Phonegap. Pode começar, por favor. Caso ele termine a atualização aqui, vou dando uma olhada e eu vou mostrando os comandos para vocês, tá? Vai começar ali os exercícios.